E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego e esse aqui é o Direto e Reto. Eu vou fazer uma charada para vocês e eu gostaria de saber se vocês vão conseguir adivinhar de quem é que eu estou falando aqui. Imagine uma pessoa que por acaso veio a ser presidente, certo? Prometendo muita coisa para a população. Chegou à presidência e fez o exato contrário do que tinha prometido. E, fazendo esse exato contrário, despertou a raiva da classe média, dos empresários e de vários donos do poder. E, despertando a raiva desse pessoal, começou a sofrer um extremo bombardeio da mídia. E uma vez sofrendo esse bombardeio da mídia, foi acusada de ter uma condução desastrosa da economia e de vários indícios de corrupção no seu governo, que levaram essa pessoa a sofrer um processo de impeachment. De quem que eu estou falando? É claro, do presidente Collor. O quê? Ficou surpreso? Pois é. O processo de impeachment do presidente Collor guarda muitas semelhanças com o processo atual de impeachment da presidente Dilma. Eles não são exatamente iguais, mas são muito parecidos. E curiosamente, naquela época, ninguém levantou a possibilidade do impeachment do presidente Collor ser golpe. Você não acha isso curioso? Nós vimos no vídeo passado que o golpe é o procedimento de derrubada ilegal do governo e que o impeachment é um procedimento legal de afastamento do presidente de suas funções. Agora nós vamos analisar mais a fundo o processo de impeachment para ver se o atual processo de impeachment pode ser considerado um golpe, ok? A primeira coisa que você tem que saber é que o impeachment é um julgamento político. Por que eu posso garantir que o impeachment é um julgamento político? Porque quem vai julgar o presidente da República nos casos de impeachment não é o judiciário, é o legislativo, é Câmara e Senado. A Câmara autoriza a instauração do processo e o Senado, por fim, julga. Então, você vê que o impeachment foi trazido para o território político, foi trazido para os parlamentares decidirem. Logo, um julgamento que é conduzido por parlamentares vai ter características diferentes de um julgamento conduzido por magistrados. A primeira característica que diferencia um julgamento político de um julgamento jurídico, digamos assim, é a não imparcialidade dos julgadores. Por que a gente diz isso? Porque é cobrado do juiz que ele seja imparcial, que ele analise as causas e que ele não tome um partido a priori para que ele possa julgar com justiça. E no território político, o que nós temos é adversários do governo, aliados do governo e o pessoal que está em cima do muro, certo? Se hoje o nosso judiciário está sendo acusado de tomar decisões políticas, tanto a favor do governo quanto contra o governo, imagina os nossos parlamentares, que são políticos por excelência. Isso não tem como ser tirado deles. Então, num julgamento de impeachment, o que acontece na prática é o seguinte: quem fechou com o governo vota contra o impeachment. Quem é adversário do governo vota a favor do impeachment. E quem é em cima do muro vai olhar a situação, vai olhar como é que o povo está reagindo, como é que os setores, o empresariado, a mídia e os setores da sociedade estão reagindo e vai pensar no que é mais benéfico para ele votar. Por quê? Porque por mais bem intencionado que o político seja, o primeiro compromisso do político é com ele mesmo. Então ele não vai votar de uma forma que implique em perda de votos para ele, a não ser que a posição ideológica dele já esteja muito fechada com o governo ou contra o governo, certo? Porque aí ele está dando uma satisfação para aqueles que o colocaram lá. Você acha que isso está errado? Então você tem que fazer pressão para que haja uma emenda constitucional e que mude o processo de impeachment para que ele não seja julgado mais pelo Congresso e sim pelo Judiciário. Mas, claro, agora no meio do jogo não vai dar mais para fazer isso. Mas vamos pensar um pouquinho. O Constituinte, em 88, aqueles que fizeram a nossa Constituição, a qual eu sempre aludo em todos os vídeos, né? O Constituinte, em 88, resolveu deixar esse julgamento para o Congresso. E se ele fez isso, é porque o que ele queria, na verdade, era que se avaliasse se havia condição ou não do presidente continuar governando. Gente, para que aconteça um impeachment, é preciso de 2/3 da Câmara autorizar e 2/3 do Senado condenar. Gente, isso é muita gente. Por um lado, nós temos um presidente que foi eleito, mas por outro, nós temos 2/3 de um Congresso que também foi eleito e que está dizendo que esse presidente não pode continuar. Se isso aqui fosse um parlamentarismo, o presidente já teria caído há muito tempo. Por quê? Porque quando se perde o poder político num sistema parlamentar, a coisa mais simples do mundo é haver uma votação para substituição do governante. E isso acontece de maneira simples e não traumática.
No presidencialismo, que é o nosso caso, isso é um pouco mais complicado. A gente não aceita esse tipo de mudança brusca. Então o presidente, ele costuma ir até o final do mandato, a não ser que aconteça alguma coisa muito séria e ele não tenha mais condição de governar. E é isso que é avaliado no impeachment. Nada mais do que isso. Você pode ter certeza que em qualquer regime democrático no qual o presidente não tem mais condição de governar por ter perdido o apoio político, tanto com a população quanto com o Congresso, esse presidente vai cair. Foi o que aconteceu com o presidente Collor e é o que está rumando para acontecer com a presidente Dilma. Um pequeno adendo de uma coisa que eu esqueci de mencionar. Até hoje, desde a redemocratização, já aconteceram 132 pedidos de impeachment e todos os presidentes, todos, sem exceção, sofreram pedidos de impeachment. Mas até agora, como você sabe, só 2 foram acolhidos, o do presidente Collor e o da presidente Dilma. E isso não é sinal de que o governo deles é mais corrupto do que o dos outros. É apenas sinal de perda de apoio político. Agora eu queria tocar num outro ponto. A questão da mídia ser parcial e olhar e focar muito mais num lado do que no outro, isso daí não caracteriza uma manipulação que faria com que o processo de impeachment fosse ilegítimo? A meu ver, isso não muda nada. Por quê? Porque a mídia está o tempo todo divulgando as suas opiniões e tentando levar a população a seguir pelo caminho que ela acha. Isso não aconteceu só agora. Isso aconteceu durante as eleições, isso aconteceu no governo passado, no governo retrasado, na época da ditadura, na época da democratização. Em todas as épocas a mídia está tentando levar a população para aquilo que ela acredita. Então, se a simples manipulação midiática fosse motivo para acabar com o processo de impeachment, nós nunca poderíamos ter um processo de impeachment. Porque enquanto a mídia puder divulgar o que ela quiser, ela vai continuar sendo parcial, como ela sempre foi. Com isso, a que conclusão que a gente chega? Que o impeachment, por mais que desagrade algumas pessoas, não pode ser considerado golpe se ele seguir todos os ritos previstos na Constituição. A Constituição garante a presidente de defesa, a Constituição garante prazos que devem ser cumpridos e garante vários outros detalhes que a gente vai ver num vídeo futuro. Então o argumento do golpe é um argumento muito mais emocional do que racional. É um argumento muito mais tentando fazer com que as pessoas se alarmem, para que existe uma facção tentando tomar o poder. Isso sempre vai existir, gente. O jogo político são facções tentando tomar o poder. O que a Constituição faz é estabelecer as regras do jogo. Uma vez estabelecidas as regras do jogo, se o jogo for jogado de acordo com aquelas regras, não há que se falar em golpe. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado por terem me assistido, por terem me acompanhado até aqui. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha, se inscreva aqui embaixo no canal, porque isso ajuda bastante na divulgação. E faça esse vídeo chegar a todas as pessoas, tá certo? Eu vejo você no próximo. Tchau, tchau.